Amém, irmãos? Então vamos à mensagem de hoje, né? E abra o seu coração e com certeza Deus ele falará, né, a todos nós nessa noite. Amém? Amém. Eu quero orar para continuar. Para a gente começar, na verdade, né? Pedir para que o Senhor ele possa estar falando conosco nessa noite. E que o Senhor possa estar nos ajudando, porque hoje, assim, eu vejo assim que... Eu lembrei da irmã Rosana, na ceia no estudo que ela fez, um dia que estava conversando, que ela estava falando. É incrível quando a gente começa a se preparar com uma palavra, como o Senhor ele começa, né, a falar conosco. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por este dia. Esse dia, Senhor, que passamos aqui em confraternização. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, meu Pai, que está aqui, cada vida dos irmãos, Pai, que está na nossa sala virtual, né, o pastor Josué, o pai dele, a irmã Laura, cada um dos nossos irmãos. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha para estar preparando os nossos corações, para estar recebendo a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já há algum tempo atrás, o Senhor ele vem me incomodando com algo. E sobre nós que somos pais e mães em relação aos nossos filhos. E mês passado, na ceia, eu, antes de iniciar a palavra, né, ali levei uma reflexão. Mas não foi exatamente o que o Senhor queria. O Senhor ele queria mais além disso. E aí eu fiquei. O Senhor ele vem de lá para cá, sempre ele vem falando comigo. E quando foi uns 10 dias depois da ceia, e eu ficava, meu Deus, mas como eu começo? O que é que o Senhor quer que eu faça? Tipo assim, eu comecei em um diálogo com Deus. E aí eu sei, tá bom, Senhor, tá bom, já que é isso que o Senhor quer, eu vou começar. Aí eu achei, eu vou começar assim. Peguei um caderninho e comecei a notar, né? Botei lá o meu X. E aí fiquei, né? Eu achava que eu ia começar daquela forma. Uma certa tarde, passou dias depois, eu tava dormindo, tirei um soneca de tarde e quando eu acordei, eu fiquei na cama e me veio bem assim, dor e lágrimas. Aí eu, dor e lágrimas. Tá bom, dor e lágrimas. Depois eu pensei, disse, dor e lágrimas? Dor e lágrimas. O que significa dor e lágrimas? Por que dor e lágrimas? Eu comecei a me perguntar. Aí veio, é o tema da mensagem. Dor e lágrimas. Aí eu notei, corri, peguei o caderno, dor e lágrimas. Mas o que dor e lágrimas tem a ver com filhos? Comecei a ficar tipo, aí veio, começou a ver algumas perguntas. Jesus chorou, e eu comecei, Jesus chorou. Jesus sentiu dor, lá vai eu notando. Jesus sentiu medo, Jesus sentiu medo. Jesus se sentiu só, Jesus se sentiu só. Eu estou falando Jesus carnal, Jesus quando ele estava aqui no mundo, como um homem, carne. Jesus passou fome, momento de fome, Jesus passou fome, comecei a anotar. Jesus quis ser crucificado, Jesus quis ser crucificado. E em cada pergunta eu começava a me responder. Cada pergunta que me vinha eu começava a responder. Aí no final veio, e quem foi Jesus? Quem foi Jesus? E aí eu fiquei com essas perguntas todas anotadas em um caderno. Eu digo, Jesus, já entendi, lá se foi eu. E nesse período de lá pra cá eu venho, tanto que eu nem falei nada pra Reginaldo, eu venho falando com Deus. E assim, cada dia eu vejo assim o Senhor me mostrando algo, me levando me levando a alguns versículos. E eu comecei a anotar. Eu fui anotando, né? Eu me programei, o Senhor foi me trazendo estratégias, o Senhor veio trazendo à minha mente o que Jesus passou. Então, assim, o tema da nossa mensagem hoje é Jesus, lágrimas e dor. O tema da nossa mensagem é lágrimas e dor. E a primeira pergunta, eu pergunto para cada um de nós. E presta atenção, essa mensagem, ela nos relata sobre filhos. Sobre filhos. Nós que somos pais e mães. Essa mensagem ela é sobre filhos. E o nosso tema é dor e lágrimas. Lágrimas e dor. Eis a pergunta. Jesus chorou? Lá em João 11:33, o 33 e o 35, Jesus chorou. O momento que Jesus chorou lá em João, vamos ler. João 11, 33 e 35.
eu encontrei duas passagens na Bíblia que Jesus chora. João 11, 33 e 35. Do 33 ao 35. Vamos ao 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela, chorando também. Então, ficou muito comovido e aflito. E perguntou, onde foi que você o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Nesse momento aqui, foi o momento que Lázaro, todo mundo sabe, né? Foi o momento que Lázaro morreu. Então aqui, eu não vou entrar mais profundo, porque senão a gente não consegue chegar no final da mensagem. Nesse momento, Jesus chorou. Tem duas páginas, dois lugares na Bíblia que eu encontrei sobre o choro de Jesus. Que foi quando Lázaro morreu, e foi lá em Lucas 19, 41 e 42, que quando foi antes de Cristo, né? Que as tropas romanas, elas iam destruir, na verdade, Jerusalém. E Jesus, ele já sabia o que ia acontecer com Jerusalém. Então, Jesus chora, ele ficou comovido, ele já sabia o que ia acontecer. Não era que estava acontecendo, ele sabia o que ia acontecer. E Jesus chorou, ele teve compaixão daquele povo. E ali Jesus também chorou. Então, tem essas duas passagens na Bíblia, né? E tem também o Getsemane, né? No Getsemane, o choro do Senhor, ele é algo interno. É algo que a gente vai ver mais na frente, que foi tanto que os anjos vieram consolar. Então, não tem como consolar alguém que não tenha tido um choro. Não tem como consolar alguém que não esteja passando por algum momento. Então, os anjos vieram consolar Jesus. Então, se os anjos vieram consolar ele, é porque algo aconteceu. Então, a Bíblia relata algo que aconteceu, que vamos ver mais na frente, mas eu creio também que houve um choro, houve um sofrimento do Senhor, lá no Getsemane, né? Então, o nosso próximo é Jesus sentiu dor. Vamos à dor de Jesus. Vamos chegar em Filhos. Jesus sentiu dor. A dor de Jesus, ela se classifica em dores físicas, dores emocionais e dor na alma. Dor física, a Bíblia relata vários momentos, né? Tem Mateus 27 e 29, foi a coroa de espinho. Tem Mateus 27 e 30, que bateram nele com bastão. O 26, 67, que deram bofetadas no rosto de Jesus. Em Lucas 22 também, continuam batendo em Jesus. Em João 19, 17, né, quando Jesus carregou a cruz, Pilatos manda chicotear Jesus. Então, assim, tem vários momentos na Bíblia que mostram as dores que Jesus passou. Dor física. Dores física. Física, na carne. Ele passou muita dor. Jesus, ele foi, né, bofetearam ele no rosto. Jesus, ele carregou coroa de espinho. Jesus, ele levou a cruz, né, pesada sobre as costas dele. As pessoas dizem, mas foi Jesus. Jesus, ele era um homem. Ele era um homem. Não vou dizer Jesus hoje. Hoje ele está em espírito, né, ao lado de Deus. Mas Jesus, ele veio neste mundo como homem, como nós, como eu, como cada um de nós que estamos aqui. Ele sentiu, portanto, a própria Bíblia diz, Jesus, ele foi tentado em tudo. Então, Jesus, ele era carne, ele sentia dor. Hoje, a gente pode pegar em uma panela quente, em qualquer coisa, doeu. Uma topadinha que toma na rua, doeu, é uma dorzinha que a gente sente, mas nada se compara às dores que Jesus sentiu. Uma coroa de espinho sobre a cabeça dele. Bateram na cara dele, né? Deram bofetadas. Ele carregou uma cruz. Ele foi chicoteado. Quando eu cheguei no chicote, o Senhor, ele começou a me levar em mente. Gente, chicote. O chicote romano, ele era feito de... Ele tem a parte, né, que eles seguram. Ele era formado com 8 cordas. E essas cordas, elas é feitas de couro. São cordas feitas de couro e na ponta delas tem chumbo. Em umas tem chumbos e em outras tem osso
e algumas delas têm as duas. Eu comecei a olhar umas fotos, comecei a pesquisar sobre como é feito o chicote, e algumas partes do chicote, tem alguns tipos de chicote que eles usam os dois. Eles usam o chumbo e usam o osso, né? São 8 cordas, presas em algo, 8 cordas, e em cada ponta dessas cordas, ela tem um pedaço de chumbo, depois do meio, elas têm um pedaço de osso. Então, assim, quando eu peguei aquele, como é o nome, Rosana? O Chiquinho. Quando eu peguei Chiquinho ali, que é um cintinho que a irmã Rosana tem, eu comecei a pegar nele. Eu digo, gente, isso aqui dói. Eu comecei a bater assim, primeiro na minha mão, aí vim brincando com Sofia, com o Reginaldo. Então, tipo assim, ninguém quer apanhar. Ninguém quer nem sentir que dói. Ninguém quer nem sentir. Quando eu peguei no momento que eu peguei ele, eu me lembrei do chicote. Eu me lembrei da mensagem. Tanto quando o Reginaldo estava de costas, eu disse, meu filho, vê se dói. Aí eu olhei assim e disse, gente, isso me lembrou Jesus. Isso me lembrou o que Jesus passou. Porque ele foi chicoteado. E o chicote, gente, ele era dessa forma, né? Ele tinha ossos, ele tinha cordas de couro, era 8 cordas, não era uma corda, era 8. Então, em cada momento que eles levavam uma chicotada nas costas de Jesus, ele não levava simplesmente só uma porrada, ele levava 8 porradas. Essas 8 com cada chumbo se multiplicava. Com cada pedacinho de ossos, ela se multiplicava mais ainda. Então, foi as dores que Jesus passou. Foi as dores que Jesus sentiu. Foi as dores que bateu, foi o chicote que bateu em Jesus. Então, o Senhor ele me levou a refletir sobre tudo isso, sobre as dores que o Senhor passou. E essa foi simplesmente dor física. Foi dores físicas, né? Fora se a gente for entrar mais profundo, nos momentos ali em que pegaram Jesus, colocaram, né, uma túnica, colocaram uma coroa, fecharam, colocaram vendas nos olhos dele e começaram a bater nele. Agora o rei do judeu, quem que tá te batendo? Adivinha? Então, tipo assim, nossa, ali naquele momento não foi só simplesmente uma dor física. Ele estava tendo uma dor física, porque era coroa de espinho, ele estava tendo chicoteado, ele estava tendo outros tipos de dores. Então, era Jesus, era um homem aqui na terra, sentindo todas essas dores. E o Senhor me levou a refletir sobre as dores que Jesus passou aqui nessa terra. E dor emocional, quem sabe, o pastor Josué, como ele é enfermeiro, né, talvez ele saiba o que significa hematidrose. Alguém aqui na sala sabe? Vai lá em Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Leia só para você. Lucas 22, 44. Hematidrose é quando como é que eu explico? A hematidrose é quando vasos se rompem. Por exemplo, se a gente se corta e sai sangue, é porque a gente cortou. Porque nós temos as veias, né? E temos pequenos vasos. E quando a gente corta algum desses vasos. É por isso que sangra. E quando você sangra sem ter cortado nenhum desses vasos, é o que acontece, esse processo de hematidrose. Hematidrose é quando esses vasos eles se rompem, eles são rompidos. E para esses vasos ser rompido, ele só consegue, para ele ser rompido, tem que ser algo muito intenso, muito grande. E foi exatamente o que Jesus passou lá no Getsemane. Né? Jesus, ele estava num curto ali de medo, de agonia, de estresse. Era algo assim muito, muito grande que estava sobre Jesus. Era algo muito que estava sobre ele, que chegou ao ponto dos vasos dele se romperem. Os vasos dele se romperem. Por isso que a Bíblia diz que Jesus soa sangue. Jesus soa sangue. Não quer dizer que simplesmente o suor de Jesus se transformou em sangue. Não. Os vasos, o momento que ele passou ali no Getsemane,
Foi um momento tão tenso, tão doloroso ali, era um momento que ele estava tudo sobre ele. A gente vai lá em Isaías 53, 45, vamos ler, Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Lê aí, Sofia. 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si. Continua. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Então, Jesus, a minha tradução é um pouco diferente. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhamos para ele e o desprezamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que éramos por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Então aqui, o que estava sobre Jesus? Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, o castigo que era para ser para todos nós, as maldades que eram nossas. Então tudo isso aqui estava sobre Jesus. Tudo isso aqui estava sobre Jesus. Então Jesus no Getsêmani, ele teve um momento, estava tudo isso sobre ele. Tudo, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E ele ia passar pela cruz, ele ia ter morte de cruz. Então, o momento de Jesus ali no Getsêmani foi algo tão grande para um ser humano, para um homem carnal, para uma pessoa não em espírito, mas em carne. Foi algo tão grande que aconteceu, né, esse hematidrose. Foi que os vasos dele se romperam. Os vasos do Senhor se estourou. Então, no que o vaso dele se estourou, então começou a sair aquele suor misturado com sangue. Então, onde explica, tipo, Jesus não suou sangue. Não, ele não suou sangue. Foram os vasos dele que se estouraram. E o Senhor foi me levando, foi me mostrando tudo isso. Tipo assim, isso aqui foram os sofrimentos que Jesus passou. Jesus, homem. Porque as pessoas dizem, mas foi Jesus. Jesus, homem, como nós. E hoje, a gente não quer passar por nada. Jesus passou por tudo isso. Então, por isso que Jesus soa sangue. Por causa desse fenômeno que aconteceu. Vamos agora para a dor na alma. Nós estamos ainda em dor. Lá em Mateus 27, 28 ao 31, né, ali quando o povo caçoava dele, né, tirou a roupa dele, puseram uma capa vermelha, aí colocaram coroa de espinho e começaram a bater nele, chamava ele, viva os mestres dos judeus, né? E então ali eles caçoavam de Jesus. Imagine, Jesus, ele sabendo quem ele era, né? E tudo que, passando por tudo aquilo. Será que Jesus ficou feliz? Será que Jesus ele não sentia dentro dele a dor? Será que Jesus ele não sentia dentro dele, sabe? Como um homem. Eu não consigo definir, mas eu acredito que naquele momento ali, é claro, ele sabia que ele ia passar, né? Ele sabia que ele ia ter morte de cruz. Mas ser humano nenhum deseja passar o que Jesus passou. Então, eu vejo que naquele momento ali, Jesus ele sentiu dores na alma, né? Em Lucas também 22, Lucas 22, 65 e 63 e 65, continua essa zombaria, né? Com aquele tampava os olhos, batiam nele e ficava, quem te bateu? Né? Primeiro eles perguntam, viva o mestre dos judeus. Aí depois eles batiam e ficava, adivinha quem é que tá te batendo? Aí outros chicoteavam ele, diz quem é que tá te batendo. Então, tipo assim, gente, batendo em uma pessoa, né? A pessoa tá ali
ensanguentando, com coroa na cabeça, e olhos tapados, e as pessoas batem, e aí, quem foi? Adivinha? Ah, chamou de mestre de judeu. Então, tipo assim, Jesus ali, ele teve um momento de sofrimento. Jesus, ele sofre. Jesus, ele sofre. Eu vejo que o sofrimento de Jesus ali também, é porque Jesus é o Criador, ele é Deus. Né? A Bíblia diz lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Então imagine um pai apanhando de um filho. Imaginem um pai sendo espancado por um filho, né? Sendo judiado por um filho. Então Jesus estava vendo ali a sua criação, Jesus estava vendo ali, né, a sua criação agredindo, a sua criação, né, se levantando contra ele, judiando dele. Eu imagino, se coloque aí no lugar de Jesus, você como pai, né? E Jesus, ele veio ao mundo como 100% homem, 100% Deus. E é claro que tudo que ele passou como homem. Para quê? Para vencer, né, a morte, para vencer o pecado e para nos dar o exemplo de que assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Isso causa dor na alma, né? Sim. Um pai apanhando de um filho. Sim. Né? Isso vai causar uma dor emocional, uma dor psicológica, uma dor na alma. Exatamente. Jesus sentiu medo? Jesus sentiu medo? Lá em Lucas 22, 41. Vamos ver. Lucas 22, 41. e 42. Se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, o que é que a gente vê aqui nessa passagem? Será que Jesus queria passar por isso? Será que Jesus não teve um momento assim de tipo, de sentir medo do que o que ele sabia que viria pela frente? O que ele sabe que ele ia sentir na frente? Jesus, ele sentiu. Tanto que ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Será que Jesus se sentiu só? Ah, mas Jesus, ele foi Jesus. Será que ele se sentiu só? Lá no Getsemane, quando Jesus ele sobe para orar, Jesus ele estava agonizando. Jesus ele estava sofrendo, que ele suou, né? Que teve aquele momento ali dos vasos dele se estourar. E quando ele desce, ele não, ou seja, quando ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho. Os discípulos foram com ele até certo ponto. Certo ponto ele foi sozinho. Mas quando ele desce, o que foi que ele falou? Lá no Getsemane, Lucas 22, deixa eu ler aqui, 42. Então, não. Cheia de reflexão, mas passado o Senhor, isso. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza dele era muito grande, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Então, assim, enquanto Jesus ele estava orando lá em cima, com certeza ele queria que os discípulos também aqui embaixo estivessem orando. Gente, enquanto Jesus agonizava lá em cima ao ponto dos seus vasos estourarem, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos estavam dormindo. Jesus estava lá em cima agonizando, orando, os vasos de Jesus se estourando, ali suando sangue. E os discípulos estavam dormindo. Quando levaram Jesus, Pedro: Ah, você estava com ele? Não, eu nem conheço ele. Ah, mas você é um deles? Não. E onde estava Jesus? Jesus estava sendo levado. Jesus estava sendo chicoteado lá por trás. Jesus estava sofrendo. E onde estavam os discípulos? Um estava negando. Não, eu não. Por quê?
Porque eles tiveram, eu vou dizer que eu estou com ele, vou sofrer com ele também. Eu vou passar tudo que ele está passando também. E eles não queriam. Por mais que no momento que estavam cá com Jesus, não, mestre. Todos eles estavam com o Senhor. Mas no momento em que eles começaram a ver Jesus sofrendo, eles recuaram. Eles não estavam ali naquele momento com Jesus. Eles não reconheceram para orar com Jesus. Não, será que eles não imaginam que eu conto? Sabia que Jesus, a todo tempo Jesus conversava com eles. Jesus subiu para orar e eles ficaram cá embaixo. Mas não foram orar com Jesus. Foram dormir. Pense, hoje, se a gente tiver qualquer tipo de preocupação, a gente consegue deitar na cama e dormir a noite toda? A gente não dorme. A gente vira para um lado, vira para o outro, a gente levanta, a gente ora, Senhor. Então, para a gente deitar e dormir, a gente está tranquilo, a gente deita e dorme. Então, enquanto Jesus estava agonizando lá em cima, o discípulo cá embaixo estava dormindo. Judas estava com Jesus o tempo todo. Judas traiu Jesus. Judas sabia o que eles iam fazer com Jesus. Foi o que Judas fez. Judas foi lá e deu um beijo, trocou o Senhor por moedas, por dinheiro. Então Judas traiu Jesus. Então, será que Jesus ele não se sentiu só? Poxa, são os discípulos dele. Ele escolheu. Não, vocês eram pescadores de peixe, agora vocês vão ser pescadores de homem. Jesus pegaram eles, Jesus ensinaram eles, Jesus conversaram com eles, Jesus ali orientou todos eles. Mas nos piores momentos, eles não estavam com Jesus. No Getsêmenes, eles foram dormir, em vez de orar, em vez de ajudar Jesus. Não. Ah, mas Jesus não precisava de ajuda. Eu estou falando como homem. Como homem, apesar que ali a oração Jesus fala para quê? Porque vocês não oraram, para que vocês não possam, cair, para que Jesus não mandou que eles orassem por Jesus em si. Jesus ali falou para que eles orassem por eles mesmos. Mas mesmo assim, enquanto Jesus estava agonizando lá, porque Jesus ia ter morte de cruz, eles estavam dormindo. Judas sabia, Judas estava traindo Jesus. Pedro nega Jesus. Será que Jesus se sentiu só? Jesus se sentiu só? Quando Jesus diz, eu vim para os meus e os meus não. Lá em João, vamos ler João 1:11. João 1:11. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. O seu povo não o recebeu. Lá em Marcos 6, do 1 ao 5, Marcos 6, vamos ler, Marcos 6, do 1 ao 5. Só lê, irmãos, Ana, Marcos 6, do 1 ao 5. Amém. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vieram aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Amém. Então, eles reconheceram de onde é este homem que consegue tudo isso, de onde vem a sabedoria dele, como é que ele faz estes milagres. Mas depois, Jesus aqui de Nazaré, eles não reconheceram. Então, tipo assim, eu vim para o meu povo e o meu povo não me... Será que Jesus ele não se sentiu só? Será que Jesus ele não sentiu, poxa, sabe, imagine aí, você sai
Imagine nós, vai fazer uma irmã Ledinha, vai viajar agora. Aí chega lá, aí a sua família te ignora. Aí a tua família nem chupa a senhora. Não, você vai sair de lá feliz do mundo? Não vai. Ele não vai sentir. Não vai. Ele veio. Ele estava em Nazaré. Gente, o povo reconhecia a sabedoria dele. Mas só... Jesus... Será que Jesus, ele não se sentiu só? Poxa, os meus discípulos acontece isso. Eu vim para o meu povo. Olha como eles me tratam. Então, assim, Jesus, ele me levou a refletir sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. Será que Jesus, ele sentiu fome? Vamos para um momento de fome. Jesus sentiu fome. Deixa eu só falar sobre sentir só, né? Fala. Lá na cruz, quando ele estava agonizando, que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Ele estava se sentindo só. Exatamente. Né? A Bíblia diz que o Senhor virou as costas para Jesus, por quê? Por causa do pecado que estava sobre ele. E no momento que ele estava ali no Getsemane, suando gota de sangue, eu não acredito que Jesus estava com medo da morte. Jesus não estava com medo, né, do que ia acontecer com ele no sentido físico, mas ele estava sentindo. Pensa aí, ele nunca havia sido separado do Pai. Ele disse, quem me vê, vê o Pai. Né? Quem crê em mim, crê também no Pai. Então, eu e o Pai somos um. Só que ele sabia que ele ia ser separado do Pai por alguns instantes, né? Por conta do pecado da humanidade que estaria sobre ele. Então, naquele momento, ele se sentiu só. Sim. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho. Verdade, ele se sentiu só. Eu lembrei dessa passagem, só não anotei. Agora, sobre fome, gente. Fome, eu vou dizer assim, lá em João, né, João 4, quando Jesus, ele está indo ali com os discípulos, né, que teve ali a passagem lá na Galileia, quando ele passava ali por Samaria, que ele parou, e os discípulos saíram para ir comprar, né, portanto, quando os discípulos voltaram, ele estava ali conversando com aquela mulher, mas assim, falando sobre fome, apesar que ali Jesus, ele mostrou, não só para os discípulos, ele deixa claramente para nós que o principal dele, né, era cuidar. Tanto quando o discípulo veio, mestre, vamos comer. Aí ele, vamos ler, deixa eu ver. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Que vós não conheceis. Só que assim, o que acontece? Assim que ele chegou, que eles chegaram até ali, né, porque eles estavam em uma viagem e pararam ali, o que acontece? Os discípulos foram comprar comida. Se eles estavam todos juntos e os discípulos foram comprar comida, então isso significa que Jesus também iria comer com eles. Só que acontece, enquanto os discípulos foram comprar comida, que chega aquela mulher ali, e Jesus olha para ela, Jesus viu que cuidar dela era mais importante do que comer. Era mais importante do que comer. Mas não significa que Jesus, ele não sentia fome, porque ele era homem. Ele sentia fome, tanto que os discípulos saíram para ir buscar comida, e quando os discípulos retornaram, mestre, vamos comer. Por que chamaram? Porque os discípulos saíram para ir comprar comida para todos eles comerem juntos. Só que, então isso mostra que ele estava com fome, porque eles fizeram uma viagem longa. Ali eles não chegaram, não era o destino dele ali, Samaria. Eles estavam passando ali. E naquele ponto eles decidiram parar para descansar, comer onde chegou aquela mulher. E no Getsemane também, só para fechar, e quando Jesus falou assim, não, mestre, venham comer, Jesus falou, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, ou seja, a prioridade de Jesus, a prioridade dele era fazer a vontade a vontade do Senhor, mas não significa que ele não estava com fome ali. Ele estava com fome, portanto que estavam todos juntos, se foram comprar e voltaram, vamos comer. Só que o que Jesus mostrou ali é que se tinha alguém precisando, ele não ia parar simplesmente para comer. A prioridade dele não era aquele. A prioridade dele era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade de Deus. E no momento ali, estava aquela mulher que precisava. Então, ele priorizou aquela mulher.
E lá no deserto também, Jesus, ele não foi para o deserto sozinho. Jesus, ele não foi para o deserto sozinho. Eu vou lá para o deserto, chega lá e vou ficar 41 dias, 41 noites, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Portanto, que após passar os 40 dias ali onde ele foi tentado, que o diabo chegou, né, viu que o Senhor estava com fome. Por que o diabo foi tentar ele em pão? Porque o diabo sabia que ele estava com fome. Então, Jesus, ele sentiu fome. Jesus, ele passou momentos de fome. Ele não foi sozinho, vou ficar lá e ficar com fome. Não. Ele foi, a Bíblia diz, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para que ele seja tentado. Então, ele foi levado. Portanto, que depois dos 40 dias que ele passou, no finalzinho, o anjo do Senhor veio para cuidar de Jesus. Após ele passar pelos 40 dias, então, ele foi levado. Aí eu faço uma pergunta. Jesus queria ser crucificado? Será que Jesus queria ser crucificado, gente? Será que Jesus queria ter ido para o Getsemane? Será que Jesus queria ter ido para o deserto? Ele por si próprio? Não, eu quero ir para o deserto passar 40 dias lá com fome. Não, eu quero ir lá para a cruz morrer. Será que Jesus, ele queria isso? Como, sabe, tipo assim, ele quis tudo isso? Vários momentos da Bíblia a gente vê ele orando ao Senhor. Ele ora agonizando. Ele fala, Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Ele foi levado pelo Espírito Santo. E aí, momentos que Deus, ele manda anjo para cuidar de Jesus. No Getsemane, mandou anjo para cuidar de Jesus. Aí, após o deserto, Deus, ele manda anjo para cuidar de Jesus. Então, ele queria ter passado por tudo aquilo, mas ele passou. Ele passou. Aí, agora eu volto para nós, para a mensagem. Por que hoje, eu tiro por mim, o Senhor falou muito comigo nessa mensagem. Eu vejo que eu não tenho exercido meu papel de mãe em relação à palavra. E eu digo para você, eu não estava assim, eu fiquei, Senhor, mas, aí ontem quando eu via com o Regis, eu digo, Regis, sabe, assim, então a mensagem, aí ele falou, bem, eu não preparei a mensagem, tu disse, aí porque eu falei com ele, acho que foi anteontem, tem uns 2 dias. Aí eu ainda fiquei constatando, quando foi hoje de manhã, aí eu falei com Deus, Senhor, se for realmente para levar uma mensagem, o Senhor vai falar comigo através da irmã Eli. A irmã Eli vai falar alguma coisa, e aí de repente a irmã Eli vem, fala sobre o quê? Preparação. Aí em meio de caminho tem filhos. Se seu filho está lá na depressão, muitas crianças estão na depressão nas escolas, e as escolas aconselham, leva para psicólogo, leva para psiquiatra, mas não fala sobre Deus para os filhos, não manda as mães, né, aconselhar ali. Então, tipo assim, em várias passagens da Bíblia, irmã Eli levou a preparação. Preparação. Então, assim, tudo isso aqui, o que foi que nós vimos? O que Jesus passou. Quem foi Jesus? Jesus era filho de Deus. Jesus, ele era filho. Ele era filho. Ele quis passar? Não. Ele escolheu ir para o deserto? Não. Ele foi levado. Então, isso o Senhor nos orienta para que a gente faça com nossos filhos. Nossos filhos querem? Não. A gente leve ele. A gente faça com ele. Irmã Eli, hoje de manhã, ela falou... ela fez uma pergunta muito interessante. Quando ela falou sobre as crianças que estavam em depressão nas escolas, que os professores orientam, né, questão de... Aí foi a irmã Rosana que falou, mas não foi a irmã Rosana que falou, mas não orienta, manda procurar isso, levar para Jesus, isso. A irmã Rosana falou, mas não orienta levar para Jesus. Mas não orienta levar para Jesus. É igual a irmã, a esposa do pastor José estava falando de manhã, não, eu chego, eu oro com os meus alunos, o que eu puder fazer, eu oro com meus alunos, eu não ensino mentira para eles. Assim, gente, nós precisamos levar os nossos filhos mais próximo de Cristo. Nós precisamos levar os nossos filhos mais próximo de Cristo. Você diz, se Jesus voltar hoje, você está pronto? Aí eu levantei, eu orei,
Jesus, hoje assim eu acho que se o Senhor voltar, talvez o Senhor me leve. Aí pergunta, se Jesus voltar hoje, o teu filho está pronto? Se Jesus voltou hoje, você preparou o teu filho? Você botou o teu filho lá em cima, lá no Getsemane para agonizar? Você pegou o teu filho e botou no deserto para passar um momento ali com Deus? Não! Ô, bichinho, deixa dormir, ele dormiu um pouquinho. Aí eu tava, enquanto a irmã Ellen falava, eu comecei a pensar, ô Senhor, é férias, né? Então, já a bichinha acorda cedo a semana toda, dormir mais um pouquinho. Aí o Senhor falou comigo, olha a mensagem que você está estudando. Olha a mensagem que você... O Senhor falou comigo muito de manhã na mensagem de Mary. Porque a Mary estava falando e o Senhor estava me levando a refletir sobre o que eu estou estudando. Então eu vejo que eu não estou levando a minha filha para a cruz. Eu não estou levando ela para a cruz. Ela está solta, está lá, ó. Está solta. Ela não está na cruz. Eu não estou trazendo ela para a cruz. Não estou trazendo. Nós estamos trazendo nossos filhos para a cruz. Sabe? Ah, de manhã, bora tirar um momento de jejum. Orar até 10 horas, até meio-dia, até 11 horas. Vamos tirar um momento, vamos. Vem, menino, vem botar lá o teu café que eu vou entrar no jejum. A gente está colocando nossos filhos para jejuar também. Deus levou Jesus ao deserto. Quem foi Jesus? Jesus foi o Filho de Deus. Jesus era filho. O Espírito Santo levou ele até o deserto. Foi 40 dias e 40 noites sem comer nada. E o que é que nós estamos fazendo em relação aos nossos filhos? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos levando os nossos filhos para o Senhor? Nós estamos sacrificando os nossos filhos? Não estamos. Eu digo por mim, eu não estou. Eu não estou. Vamos ouvir quando foi aquela que ela fez no jejum. Eu não estou. Eu não estou. O Senhor falou muito comigo sobre isso. Rapaz, sábado é o único dia que ela tem de folga, deixa eu dormir até mais tarde. Esse dia mesmo que não está estudando, minha filha, esse dia que a gente tem que pegar para buscar o Senhor. Mas a gente não. A gente está passando a mão pela cabeça e aliviando. É por isso que está sendo influenciado fácil lá fora. Aí sai lá fora, junto com uma coleguinha, e aí, brother, já chega em casa. E aí, brother, igual a Vina. E aí, cria. Por quê? É contaminado fácil lá fora. Por quê? Porque a gente não está botando nossos filhos na cruz. Eu não estou botando a minha filha na cruz. Eu não estou botando ela para agonizar no Getsemane. Eu não estou botando ela no deserto. Não estou. Então, o Senhor assim, ele falou muito comigo. Então, assim, no final, eu só vim entender a mensagem no final. Porque no início era para falar sobre filhos. E primeiro o Senhor ele me mostrou o que Jesus passou. E depois ele me mostra quem foi Jesus. A própria Bíblia diz quem foi Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos, né? Que o povo estão dizendo que eu sou. Ah, mestre, o Senhor é isso. E quem você disse que eu sou? O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Filho de Deus. Ah, quem te revela isso é o Espírito. Então foi o Espírito Santo que revelou. Eu sou o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E olha o que o Filho de Deus passou. E ele foi levado a passar por isso. Ele foi levado a passar por isso. Então nós devemos pegar os nossos filhos e levar ele a passar por algumas situações, levar ele a passar, a força não, é sentar, vem cá meu filho, vem cá, lembra quando Jesus, lá desde o início, Jesus, ele diz, a Bíblia diz o quê? Façamos o quê? Estamos juntos, eles estavam juntos, façamos, então não vou simplesmente pegar pelos cabelos e dizer, vem cá que você tem que fazer, não, vem cá, mas vai ter situações que ele vai dizer, eu não quero, mãe, mas eu não queria, Jesus teve um momento que ele não queria passar pela cruz. Ele não queria passar 40 dias sem comer e sem beber. Ele não queria. E por que a gente não pode fazer com os nossos filhos? Ah, porque ele não quer? Precisamos aproximar os nossos filhos mais próximos da cruz. Precisamos trazer eles para perto do Senhor. Jesus, ele nos chama para isso. Porque se no grande dia, os nossos filhos, lá na frente, ele se afasta de Deus, não vou dizer no grande dia, vamos aqui ainda. Lá na frente, o nosso filho se afasta de Deus, sem que a gente não levou ele próximo da cruz, gente, o Senhor vai cobrar. Já pensou? O Senhor cobrar das nossas mãos o sangue dos nossos próprios filhos. Dos nossos próprios filhos. Tem crente que não se preocupa com seus filhos. Eu vou falar criança ainda, adolescente. 5, 6, 7, 10, 15 anos. Eu não vou dizer homem, mas eu vou falar pequeno. Não se preocupa, tá na igreja todo dia, tá jejuando, tá orando, tá cheio de Deus. Tá com Deus para dar, distribuir. Mas vai ver como é que estão os filhos. Muitas vezes não tiram tempo
Meu filho, vem cá, hoje a gente vai tirar um momento de oração. Meu filho, vem cá, hoje nós vamos orar junto. A Bíblia não diz, faça, mãe o teu filho faz. Não, a Bíblia diz o quê? Ensine o teu filho o caminho que se deve. Ele não diz assim, ensine o teu filho lá no caminho, não. Para ensinar o caminho, eu tenho que estar no caminho e ensinar ele junto comigo. Então, tipo assim, eu vou jejuar junto com ele. Bom, meu filho, hoje nós vamos fazer um propósito, vamos tirar um momento de jejum e oração para o Senhor, aquilo e tipo assim, a gente precisa fazer com eles. Muitos não fazem isso. Aí depois de, rapaz, porque hoje o que mais tem, gente, é filho de crente afastado. Hoje o que mais tem é filhos de pastores. Quando a gente morava no prédio lá, eram uns 5. Um era filho de uma missionária, outro era filho de pastor, outro era filho de... Todos eles. Todos eles. Então, eu vou dizer que tudo isso, a culpa está no pai? Não. Muitas vezes, alguns deles tiveram sim próximo à cruz, porém cresceram e fizeram a sua escolha. Porém, tem muitos deles que os pais não estão levando eles próximo da cruz e quando ele sai lá fora, ele é influenciado muito rápido. É influenciado muito rápido, porque coisinha, lá tá mais gostoso do que cá. Lá tá mais legal do que aqui. Por quê? Porque a gente muitas vezes não estamos levando os nossos filhos mais perto da cruz. Não estamos levando. Então, assim, se eu quero ir para o céu, eu preciso trazer meu filho para o céu junto comigo. Então, para eu trazer meu filho para o céu junto comigo, eu tenho que entender que a busca que eu estou tendo, ele também tem que buscar. E eu preciso estar junto com ele. Porque a criança, quando ela é pequenininha, que vê uma mãe que usa salto, tem a mãe que usa batom, eu tive por mim quando eu era pequenininha. Que ela não aguentava meu salto assim, que botava meu salto, botava a bolsa do lado. Ela quer imitar a mãe. O filho, ele quer imitar o pai. Até não andar e olha, fica olhando para o pai, e ele quer imitar. Então a gente precisa se preocupar com tudo isso. E não só a gente viver, como a gente levar os nossos filhos a viver. Como a gente pegar os nossos filhos, em muitas situações a gente precisa botar eles. Igual o próprio Deus, o próprio Jesus. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes a gente precisa levar os nossos filhos. Muitas vezes eles não vão querer. Meu filho, é por causa disso, isso. Então vamos, vem. Quando a minha mãe estava comigo, passou um tempo comigo antes dela morrer, e a gente estava indo para a igreja, um dia domingo, estudo bíblico, e minha mãe ia de acordar cedo, trabalhar em roça, comer cedo. Ela, minha filha, mas a gente vai oxe, a gente não vai comer não e não vai tomar café não. Aí eu fui conversar com ela amanhã, sabe o que acontece? Às vezes é bom a gente tirar um tempo, um jejum para o Senhor, para que Deus... Então assim, eu conversando com ela, aí eu dizendo para ela, mas às vezes a gente vai fazer um exame, a gente faz o exame até 3, 4 horas da tarde, a gente fica sem comer nada. Por que pro Senhor é que não pode tirar um tempo tão pequeno? Assim, eu conversei com ela, ela, minha filha, é verdade. É verdade, então vamos. A gente foi pra igreja, chegou em casa, estou aí comendo. Mas a gente precisa levar isso para os nossos filhos. É conversa, tipo assim, acordar hoje você não vai comer. Vai ficar em jejum até 10 horas. Teu filho vai passar fome. Ele vai só passar fome. Ele não vai entender o que está acontecendo. Ele vai só ficar com fome. Para você, ele vai estar jejuando. Mas ele não vai estar jejuando. Jejum é você sentar com ele. Mas vem cá. Sentar e conversar com teu filho. E ele vai entender. E você vai ficar com ele, tirar um momento de oração. Naquele período não é só chegar e falar e acabou, não. Nós precisamos fazer isso. Mãe, eu tô com fome. Mãe, lembra que a gente conversou lá do propósito do Senhor? Bora orar? Pode tirar um momento de oração? A gente fez um propósito ali até tal hora. Vamos continuar o nosso propósito? E ali ele vai entendendo que você vai estar ajudando o teu filho. Vai estar ajudando o teu filho. Nós vamos estar ajudando os nossos filhos a estar perto da cruz, a estar perto do Senhor. Que ele vai crescer mais próximo de Deus. Ele vai sentir, ele vai ter experiência com Deus. Ele vai saber o que é querer o Espírito Santo. Porque tem muito jovem que para ele tanto faz, Espírito Santo. Mas ele não sabe a essência do Espírito Santo. Não sabe a essência. Então ele não tem busca do que eles não sabem. O Espírito Santo é Deus e está aqui na terra para nos ajudar. Amém. Não, mas precisa mais. Precisa querer, não, eu quero, eu preciso sentir, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ser usada por Deus, sabe? Eu quero ter experiência com Deus. Então, assim, os nossos, precisamos levar os nossos filhos mais próximos da cruz. Precisamos, porque se a gente não fizer isso, o Senhor vai cobrar de nós. Se eu, mãe, você, pai, não fizer isso, Deus, Ele vai cobrar de nós. O Senhor, Ele diz, eu vim para falar da verdade.
Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Então, que nós estejamos do lado da verdade, nós venhamos estar ouvindo, né, a voz do Senhor e que venhamos estar ensinando os nossos filhos a ouvir a voz do Senhor, porque é isso que Ele quer, é para isso que Ele veio, né? E Deus, assim, Deus, Ele nos escolheu não só para que a gente venha ser salvo. Se hoje eu morrer, se hoje nós morrermos agora, precisamos deixar os nossos filhos presos na cruz com Cristo. Ah, se eu morrer hoje, minha filha se afasta do Senhor. Ah, se eu morrer hoje, meu filho vai ser mais filho da manhã em diante. Por quê? Porque nós não estamos ensinando os nossos filhos a ficar presos na cruz, os nossos filhos a amar e a querer Cristo. Nós hoje estamos dando muito boa vida aos nossos filhos. Nós hoje, muitas vezes, se preocupa nas coisas materiais, se preocupa neles estar bem vestido, se preocupa em levar para a igreja todos os dias, mas só o fato de você levar para a igreja todos os dias nem sempre significa que o teu filho está cheio de Deus, que o meu filho está cheio de Deus. Não significa, porque muitas vezes está faltando a gente fazer mais em casa. Precisamos fazer, precisamos estar ensinando aos nossos filhos a se sacrificar, precisamos ensinar aos nossos filhos a jejuar, precisamos ensinar aos nossos filhos a querer ser discípulo. Querer ser discípulo, para querer ser discípulo na escola. Acho tão lindo, foi a Elisa Mazelier um dia desse. Sabe, missionário, lá na igreja, lá na escola, ele estava falando sobre não sei o que, da festa do São João, mas a gente, isso é errado, né? Ali naquele dia, o coelhinho da Páscoa, não sei o que. Ah, missionário. Então, tipo assim, precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos fazer isso. Ensinar os nossos filhos. Por quê? Se a gente morrer agora, ele vai ter uma base. Ele vai saber o que é Cristo. Ele vai saber o que é o Espírito Santo. Ele vai saber. Então, assim, essa foi assim, a mensagem que o Senhor trouxe, né, ao meu coração, para que a gente possa estar refletindo, para que a gente possa estar buscando mais sabedoria dos céus, para que a gente possa estar sabendo instruir os nossos filhos, e para que a gente olhe o que Jesus passou na cruz, o quanto Jesus sofreu, e o sofrimento dele não foi em vão, e hoje ele está ao lado do Pai. Então, assim, um sofrimentozinho besta que nossos filhos venham a passar, isso vai ser para o bem dele. Isso vai ser para que lá na frente ele venha estar também ao lado do Pai, para que ele venha alcançar, né, a vida eterna, para que ele não vá para o inferno. Então, assim, que a gente não venha estar passando a mão pela cabeça, né? Que nós venhamos mesmo estar cuidando dos nossos filhos. Tanto que até quando a irmã Ellen de manhã, falou naquela passagem lá em Elias, em 1 Reis 17, sobre a viúva, e quando ele chegou ali, que o Senhor, né, levou ele lá até a viúva, e ele pediu pão, a viúva falou, eu não tenho pão, o que eu tenho aqui é um punhado de farinha, né, e um pouco de azeite para mim e o meu filho. Para mim e o meu filho. Então, ela tinha algo preparado ali para ela e o filho. Então, assim, que nós venhamos se preocupar com a nossa salvação e com a salvação do nosso filho. Né? Que não, a gente não tenha simplesmente com o nosso punhado de farinha só para a gente. Ah, meu punhado de farinha está aqui, eu vou providenciar ainda do meu filho. Não, que venhamos estar presos na cruz. Não somente nós, mas que os nossos filhos também. Ele venha estar preso na cruz, né? Para que ele possa alcançar a salvação, para que caso a gente morra, nossos filhos, ele continuar preso na cruz. Ele não venha ser influenciado de uma forma assim, tão fácil lá fora. Então essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para todos nós. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu lembro de uma campanha que nós fizemos 40 dias de jejum e oração em um monte, e todas as noites eles estavam comigo. Todas as noites eles estavam. E essa semana eu ouvi algo muito interessante do meu filho. Ele chegou comigo e falou assim, pai, eu lembro de quando a gente orava junto, eu lembro de quando a gente estava na campanha de oração junto, e ele disse algo assim que eu jamais imaginei assim,
né, porque ele está afastado, né, da presença do Senhor, está fora da presença do Senhor. Ele falou assim, mas eu sei que eu já às vezes até falei bobagem. Ele disse, mas eu quero que o Senhor saiba que o Senhor é a minha inspiração. Eu vou voltar para Jesus, porque eu reconheço que o Senhor é um homem de Deus. E ele falou assim, eu tenho, né, me esforçado, eu quero me esforçar, eu quero voltar para Jesus, porque quando o Senhor partir, eu quero ir morar no mesmo lugar que o Senhor vai morar. Então, assim, se nós ensinarmos os nossos filhos, ainda que a gente venha ter o dissabor de vê-los afastados, mas a gente tem a certeza de que nós fizemos a nossa parte, nós os ensinamos, os instruímos na presença do Senhor, e a probabilidade de um filho de um cristão, mesmo ele estando afastado, a probabilidade dele voltar para Jesus e ser salvo, eu creio que pelas orações dos pais, é uma probabilidade muito grande. Então, é importante nós observarmos isso, né, e continuarmos ensinando as nossas crianças, né. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos e estavam na idade escolar, eles nunca participaram de uma festa junina, eles nunca participaram de um evento envolvendo carnaval, né? Eles nunca participaram de um evento envolvendo coisas do mundo. Por quê? Porque eu tinha preocupação de mostrar para eles, olha, isso aqui não pertence a nós. Isso aqui não faz parte da vida de um cristão, né? Muito embora hoje as pessoas classificam festa junina como cultura, né? E outras coisas a mais como cultura, né? Eles honram tudo, menos Jesus, né? Hoje, por exemplo, nas escolas, pode-se falar de tudo, né? Eles vão dizer que é cultura, mas não pode falar de Jesus, né? Tudo pode entrar nas escolas, menos Jesus, menos o autor da criação, né? Menos aquele que é o único que é capaz de dar salvação, né, para o ser humano. Então é importante, essa mensagem é muito boa e que nós possamos refletir, né? Eu admiro muito a irmã Rosana, né, a forma como ela cria os filhos, né, a forma como ela discipula as crianças, porque tem pai que ele se preocupa em ir para a igreja, mas não leva os filhos. Ele se preocupa em servir o Senhor, mas ele não está nem para os filhos, né? Então é importante nós observarmos isso, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, amém? Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, te glorificar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa mensagem, obrigado pela tua palavra. Pai querido, peço que o Senhor possa, meu Deus, dar sabedoria àqueles que ainda têm filhos pequenos, para instruí-los na tua presença. Pai querido, que o Senhor também nos dê, Senhor, sabedoria, nós que temos filhos grandes e aqueles que têm filhos que estão afastados da tua presença. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, para que possamos contribuir para que eles voltem para a tua presença, Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, dai-nos uma semana abençoada, Senhor. Repreende todo o mal contra as nossas vidas. Pai querido, oramos, Pai, pela viagem da tua serva, irmã Leidiane. Abençoe a viagem da tua filha. Repreenda todo o mal contra esta viagem. Senhor, te apresento também a nossa viagem também ali na quarta-feira, ali para o estado de São Paulo. Que o Senhor possa, meu Deus, preparar todas as coisas. Que o Senhor repreenda todo e qualquer impedimento, Pai, com relação às nossas viagens. Pai querido, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esse momento maravilhoso em que tivemos aqui ceando junto com os irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, nós saímos daqui fortalecidos, saímos daqui alimentados pela Tua Palavra e que continuemos assim, não apenas esta semana, mas por todos os dias das nossas vidas. Pai querido, nós Te glorificamos, Te pedimos pela saúde do irmão Jeremias ali no Rio Grande do Sul. Senhor, ajuda o Teu servo, que a saúde do Teu filho seja restabelecida, meu Pai. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso irmão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guiou a mão dos médicos e a cirurgia foi bem sucedida. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos.
Que a graça e o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja espalhada aqui nesta terra. E todos nós que estamos aqui reunidos no nome do Senhor e aguardamos a vinda do Senhor Jesus, dizemos amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, estamos encerrados, irmãos, para a glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.